Hoje eu vou falar sobre o desejo em um casal. E vou abordar isso de uma maneira bem complexa, apesar da fonte inicial ter sido uma fonte simples. Mas a gente conseguiu trazer esse tema com uma certa profundidade, um tema delicado, questão de sexualidade, intimidade do casal. Mas eu vou apresentar de uma maneira bem abrangente e bem rica e bem suave sobre o tema, que eu acho que vai ajudar você que tem algum interesse sobre isso e de como isso pode ser melhor trabalhado numa relação, tá bom? Então vamos à apresentação. Ela é tão importante, tão detalhada e ela ficou tão rica que eu deixei todos os detalhes e todos os slides prontos para você, tá bom? Então vamos a ela. E eu até vou apresentar ela num formato maior assim para ficar mais fácil de você ver, tá bom? Esse aqui é o site do Ciência Meditativa. Vou mostrar para você onde eu vou deixar a apresentação. O Guia Zen. Aqui você tem o Vitor Zen Performance, a central de performance. Para quem quer fazer terapia comigo, quiser fazer todo o processo de desenvolvimento, pode clicar aqui e saber como faz o processo de terapia, tá bom? O Zap, quer mandar um Zap, tirar alguma dúvida aqui. Aqui nós temos os cursos, a plataforma de cursos, curso de ouro de meditação, curso de mindfulness e psicologia budista, curso de história do budismo. Quer saber minha biografia, meus estudos, meus mestres, você encontra aqui. Aqui então na plataforma, além da central de performance, onde tem a calculadora de tênis, tem a calculadora de suplementos. Você está tomando suplementos? Tem aqui, tem os grupos de desconto, de Zap, grupo de Telegram. Você vai encontrar coisas, você entrando nos grupos, você recebe, assim que alguns estoques entram em promoção, você consegue fazer compras bem mais barato. Alguns artigos, que eu vou deixar aqui o link para você ter acesso a vários artigos que a gente publica, às vezes aprofundamento de algum vídeo que a gente gera artigo, vai estar aqui para vocês. E o Zen News, aonde você vai encontrar a apresentação, tá bom? Você vai clicar aqui em Zen News, aí o que vai acontecer? Vai abrir as apresentações para você. Todas as apresentações que eu deixo slides, tá? Então, ela vem para cá. Então tá aqui, ó, a verdade sobre o que é desejo em um casal. Tem várias apresentações bem legais aqui, mas essa é tão importante que eu vou deixar para você. Tá legal? A fonte que eu utilizei, que sugeriu o tema, foi esse vídeo desse site de psicologia, que é um site que traz o tema de uma maneira muito didática, que é o Psych2Go. Mas esse aqui é a plataforma deles, tá bom? Mas a gente aprofundou esse tema e é assim que a gente vai trabalhar com você, tá bom? Eu vou colocar no modo de apresentação essa vista de apresentação aqui e apresentar, tá bom? Aí eu vou tirar essa janela aqui para não nos atrapalhar, ok? E aqui eu consigo controlar. E aí a gente tem a apresentação para fazer, tá? Opa, vamos tirar esse detalhezinho aqui. Aqui ficou melhor, né? Então tá. Era isso aqui que eu tinha preparado. Esse aqui não tinha. Esse aqui tá melhor para você ver, né? Então tá bom. Então aqui a gente vai conseguir ver toda a apresentação e você vai poder, né, desfrutar melhor do que a gente tem para te mostrar. Tá legal? Então, a verdade do desejo. O que isso quer? Compreendendo a complexidade e a importância do desejo sexual. Que ele é um fenômeno multifacetado, ele é um fenômeno de uma resposta única, ele não tem uma fórmula única, uma chave única. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E essa apresentação aqui vai falar de 5 pontos cruciais sobre como o desejo molda nossas experiências e as conexões. Vamos em frente, que eu sei que você não quer perder tempo. O desejo sexual é muito mais do que um simples impulso biológico. Então eu preciso entender que quem olha o desejo sexual só como impulso biológico está simplificando, porque ele tem outras conexões que vão também se transformando ao longo da vida, tá? Então ele é um fenômeno que tem diferentes facetas e é um fenômeno complexo. Complexo, que eu falo não de difícil, tá? Complexo de várias coisas que o compõem, de complexidade, tá? Compreendendo o desejo. Ele é importante para a saúde emocional. A compreensão do desejo sexual é vital para relacionamentos saudáveis. Ela permite que o indivíduo reconheça necessidades um dos outros. Ele desenvolve a capacidade de compreensão e inteligência do indivíduo, tá? Então, nós temos aqui a fluidez do desejo.
O desejo é constante e imutável. Ao longo da vida ele se adapta a diferentes fases e experiências. Então tem momentos que você tem um interesse maior para um determinado tema, outro né, na relação, para um determinado tipo de relação, para um determinado tipo de diálogo na relação. Então saber que muda com o tempo, que ele é fluido, também é importante. Aí tem o desejo como linguagem, que é a conexão emocional além do biológico. O desejo sexual é mais que um impulso, é uma linguagem de emoções. Então, quando você expressa desejo sexual, você está dando linguagem, você está dando expressão, simbologia para emoções dentro de você. E entender ele como linguagem vai te ajudar bastante, né, a elaborar melhor sobre o que está acontecendo. O desejo sexual é influenciado por hormônios também. Então tem uma questão biológica aí sim. E a química hormonal, que libera dopamina, ocitocina, ela interage com as nossas vivências do passado, as nossas crenças e o que a gente está vivendo na relação. Tá? É claro que eu não vou ficar lendo aqui, porque eu deixei disponível para você ali, tá? Eu só estou tentando explicar os slides, depois você vai ter tudo isso disponível e até para revisar o que a gente está conversando aqui, tá bom? A importância do valor. O sentimento de ser valorizado é fundamental, porque ele ajuda a florescer. E aqui é um ponto importante, quando fala, mas eu tenho que ficar elogiando. Não, você tem que imaginar que para que haja a questão da sexualidade, é preciso você ter um mínimo de segurança, um mínimo de conforto, um mínimo de base. Então, a partir do momento que a pessoa dá valor ao outro, ele começa a criar e a sustentar essa base. E sem isso, sem dar valor ao outro, essa base não surge. Então, todo o processo fica muito, muito mais difícil. Então, aqui, ó, reforçando isso, segurança emocional. Que existe um sistema nervoso que compõe o outro indivíduo. E a partir disso, você vai ter esse sistema nervoso que vai gerar a experiência do desejo, né? Que vai surgir dessa segurança emocional. Quando nos sentimos seguros, o corpo libera hormônios que promovem conexão e intimidade. Tá bom? Desejo responsivo. A importância da segurança emocional. O conceito de desejo responsivo destaca que o desejo sexual não é um impulso instantâneo, mas sim uma resposta a um ambiente emocional seguro. Então, memoriza essa palavra. O desejo responsivo. Desejo é responsivo à segurança. Ele vai dar resposta se tiver um ambiente seguro, tá bom? Segurança emocional é a base do desejo sexual. Saudável. Saudável. Porque existem relações, né, existem transtornos nessa esfera também. Mas as relações saudáveis, elas trabalham através desse processo de segurança emocional, tá bom? Comunicação aberta, isso é uma maneira de dar segurança. A importância da vulnerabilidade nas relações. A comunicação aberta e a vulnerabilidade são fundamentais para esse desenvolvimento. A comunicação aberta facilita relaxar, elimina tensões e favorece toda aquela parte hormonal que a gente já viu antes. Repressão emocional. A repressão emocional gera barreiras, vai gerar obstáculos. Então, ela é uma barreira significativa para manifestar o desejo. É como se você pegasse o solo e pressionasse as sementes dentro do solo, para a semente desabrochar, né, para germinar, ela vai ter mais dificuldade porque aquele solo está muito duro. Né? Então, a repressão emocional causa isso. Pensa nessa ideia do solo como repressão, você vai fixar melhor. Então, superando a repressão, como é que faz isso? Para que floresça o desejo? O diálogo aberto, expressão autêntica de sentimentos e esse cultivo de vulnerabilidade. São maneiras, né, de trabalhar melhor essa evolução do desejo. O desejo sexual, ele não é constante. Ah, porque lá atrás a gente fazia, porque fazia desse jeito. Ele flui ao longo da vida. Ele é algo fluido, ele não é o mesmo sempre que ele se adapta. Porque as pessoas mudam, os interesses mudam. Não quer dizer que vai acabar. Não estou dizendo que acaba. Eu estou dizendo que ele transforma. O jeito que você fala na adolescência não é o jeito que você fala com 30 anos, que não é o jeito que você fala com 40. Então também a sexualidade, ela também vai se adaptando. Mas ela não precisa perder qualidade ou desaparecer. Isso é importante, tá?
Fatores que influenciam o desejo sexual, impactado por estresse, por hormônios, como a gente já viu, pela saúde emocional e pelos relacionamentos interpessoais. À medida que enfrentamos mudança na vida, o desejo pode flutuar, né? Mas é importante compreender a dinâmica. E a dinâmica da vida envolve outras pessoas, envolve relacionamentos interpessoais, né? A questão de você falar com os outros, de você estar mais comunicativo, menos comunicativo, isso vai afetar a sua intimidade também. E o desejo maduro, ele aprofunda essas conexões. Então a gente vai não pedir para dois adolescentes, 18 anos, né? A gente tem que lembrar que o cérebro desenvolve totalmente a parte cognitiva aos 25. Então você pensar, aos 18 anos ainda não tem plena maturidade. Então você pega um casal aos 18 anos, esse aprofundamento de conexão, intimidade emocional, ele ainda está no seu início. Ele tem muita vida pela frente. Então, desenvolver um desejo maduro vai vir com o entendimento e com as várias intimidades que vão surgir no decorrer da relação. Tá? Então não vai ter uma intimidade, vão ter várias, vão ser experimentadas várias. E aí sim você pode atingir o que a gente chama de satisfação duradoura, a expressão plena do desejo. Porque o casal vai desenvolvendo maneiras de ter essa condição de desenvolver um ambiente seguro, desenvolver uma expressão de conexão profunda. Ele sabe abrir o terreno, abrir a possibilidade para desenvolver essa conexão profunda. Então, a gente tem que separar a luxúria de amor. A luxúria a gente vê, né, como uma coisa intensa, primária, está mais conectada a essa palavra, repleta de mistério e novidade. Mas isso não gera segurança, não vai gerar desenvolvimento, não vai gerar comunicação aberta, tranquila. Então a gente tem que separar e entender que a relação duradoura está mais relacionada com o amor do que com a luxúria. Não quer dizer que não possa ter intensidade, pode ter, mas o aspecto principal que vai sustentar não vai ser a intensidade. Tá? A diminuição da paixão. Então, a paixão tende a diminuir naturalmente em relacionamentos duradouros. Isso não significa falha, mas é que ele tem a condição de se adaptar. Ele é mais inteligente. Lembra que a gente fala de Darwin, que a sobrevivência precisa de adaptação dos seres e o homem só sobreviveu porque se adaptou? A relação também. Ela vai sobreviver se ela tiver condição de fazer as adaptações. A curiosidade mútua é uma parte assim, o interesse pelo outro. Porque a partir do momento que você aprende a criar essas conexões, aprende a ter essa curiosidade mútua, você tem as pistas para desenvolver esse interesse. Então, aí você consegue desenvolver um equilíbrio necessário da importância da novidade e da estabilidade. Você traz as coisas interessantes do passado, mas se abre para suas novidades, para aquilo que você está aprendendo, para aquilo que é atual seu, aquilo que é verdadeiro no casal, no momento. Então, é importante isso para abraçar essas mudanças no desejo, que ela é parte do crescimento pessoal. De novo, os desejos lá da adolescência não são os mesmos do adulto, não são os mesmos dos maduros, é diferente, tá? E vai mudando, e é normal que seja assim, faz parte, né? Você assistia desenho quando era criança e depois mudou. Não, os adultos gostam de anime, né? Mas mudou o gosto dos desenhos, você não vê os mesmos desenhos, entendeu? Encorajamento e autocompaixão, importância de autocompaixão no desejo. O que é autocompaixão? Se autocompreender, fazer o autoentendimento, autoconhecimento. Por isso que a terapia, a meditação é tão importante, porque ao fazer essa autocompaixão, ao fazer esse autoentendimento, fica mais fácil você também se explorar, né, para o outro, para você também se abrir de uma maneira mais fácil. E aí você cultiva uma relação mais profunda. Então, isso facilita as curiosidades, as conexões, você está explorando diferentes dimensões suas e do outro. Síntese dos 5 pontos, então. Compreendendo o desejo sexual humano. O desejo sexual é fluido e complexo, moldado por fatores emocionais, sociais e biológicos, tá bom? Compreender sua natureza permite indivíduos explorarem suas necessidades, criar segurança emocional, comunicação aberta, relacionamentos mais saudáveis.
Regra dos desejos. O desejo sexual não deve ser limitado a regras rígidas ou estereótipos. É uma expressão única que se adapta e evolui com o tempo. Né? Então, entender essa fluidez é parte fundamental. Segurança e conexão. Tá? A importância da segurança emocional e da conexão nas relações. Não pode ser subestimada. Segurança. Os dois têm que se entender. Segurança. Autocompaixão contínua. Autoentendimento. Para isso é fundamental um trabalho profundo, verdadeiro de autoconhecimento. Aqui, terapia e meditação. Tá bom? Então, aqui você tem todas as dicas fundamentais. No site do cienciameditativa.com você vai encontrar os slides, tudo ali disponível para você. Vai baixar, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar nada. Mas quer entrar em contato, né? Você vai ter lá o Zap para mandar mensagem, você vai ter os grupos de desconto, você vai ter como entrar em contato para fazer terapia, fazer esse aprofundamento, terapia de casais, terapia de relacionamentos, é uma das principais atividades aqui do nosso trabalho. Espero ver você em outros vídeos, espero que você acompanhe nosso trabalho, porque desenvolvendo a sua mente, você vai desenvolver a sua felicidade. Grande abraço, até o próximo vídeo.